Então, pessoal, assim como já foi dito, nossa primeira aula vai abordar aqui aspectos da qualidade de software, tá bom? Então, vamos lá. Nessa parte de objetivos, tá, dessa aula, a gente vai ter 4 objetivos principais. Aprender as definições de qualidade, né, alguns conceitos já conhecidos na literatura. Aprender um pouco sobre as normas e padrões de qualidade, né, então existem alguns documentos contendo normas ali importantíssimas, né, que a gente tenha ciência da existência. Falar um pouquinho sobre a medição de qualidade, a métrica de qualidade. E processo de gerenciamento de qualidade de software. Então, aí, nessa última parte, a gente já vai ter um quê mais de mercado, algo que a gente tem uma vivência mais no dia a dia também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre definir qualidade, né? O que tem na literatura a respeito da definição do conceito de qualidade. Vamos lá. A gente começa falando de qualidade a partir de uma norma super importante ali, né? Uma definição dentro da norma ISO 9000, então não sei se vocês já ouviram, né? A versão mais recente dela de 2005. E ela é a mãe ali de todas as outras normas 9000, né? Da mesma família, em que ela define qualidade. No geral, né, a palavra pura simplesmente qualidade. Ela diz que é o grau do qual um conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos. Então, perceber que aqui a gente não está falando especificamente de software. A gente está falando de qualquer tipo de produto que precisa ter uma qualidade, né? Porque todo cliente quer qualidade no que ele está comprando, tá? Então, existe aí uma norma, uma especificação falando a respeito desse conceito. Agora, já entrando ali na parte de software, do produto de software, a gente tem algumas definições já conhecidas da literatura. Por exemplo, ali, em Peters, no livro de Peters, ele fala o seguinte, que a qualidade de software ela é avaliada em termos de atributos de alto nível, chamados fatores, que são medidos em relação a atributos de baixo nível, chamados critérios. Já Sanders, ele dá um conceito um pouco diferente. Ele fala que um produto de software, ele apresenta qualidade dependendo do grau de satisfação das necessidades dos clientes sobre todos os aspectos do produto. Já Pressman, né, um outro autor também bem conhecido aí na parte de engenharia de software, diz o seguinte, que a qualidade de software é a conformidade a requisitos funcionais e de desempenho que foram explicitamente declarados, a padrões de desenvolvimento claramente documentados e a características implícitas que são esperadas de todo software desenvolvido por profissionais. Então, além dessas definições aí de alguns autores bem conhecidos, então, nós temos também normas específicas para a parte de qualidade de software. Então, eu vou falar um pouquinho aí também na próxima etapa da aula, tá? Mas com relação à definição de qualidade, a gente tem essa ISO/IEC aí de 25010, a versão de 2011, que é a capacidade do produto de software de satisfazer necessidades declaradas e implícitas sob condições especificadas. E a gente também tem um padrão ali da I3E, que diz o seguinte, que é o grau em que um produto de software atende aos requisitos estabelecidos. No entanto, a qualidade depende do grau em que esses requisitos representam com precisão as necessidades, desejos e expectativas das partes interessadas. Então, vocês podem perceber que das diversas definições que eu falei, todas elas falam de requisitos, necessidade de usuário, atributos, desempenho, documentação. Então, sempre vai ter um foco ali no que o cliente quer, sabe, daquilo que foi especificado. Tá? E quando a gente fala de qualidade de software, né, da definição de qualidade, existem alguns aspectos que a gente tem que considerar, tá? Quando a gente fala da definição de qualidade. Primeiro, é que requisitos de software, pessoal, são a base para medir a qualidade. É o começo ali do processo de desenvolvimento do software. Ela é aquilo que faz a gente conseguir métricas, a gente ter critérios, a gente saber o que testar, como testar, né? Então, se comunicar com o cliente é a partir dos requisitos. O segundo ponto importante para ser destacado aqui é que padrões especificados vão definir conjuntos de critérios de desenvolvimento. Então, o que foi? É que já está relacionado também com o primeiro aspecto que eu comentei, tá? Que já está focado mais na parte de implementação. Né? E o terceiro ponto é que existem requisitos implícitos que não são mencionados, mas que afetam diretamente a qualidade. Então, gente, a gente tem que entender que o cliente, ele tem uma ideia na cabeça dele do que ele deseja do software, mas ele não sabe de tudo aquilo que ele precisa para que a necessidade dele seja atendida. Então, além dos requisitos funcionais, né, que ele precisa para que aquele software chegue ao seu objetivo, né, para o usuário final, existem requisitos que são implícitos. Né, e todo profissional, na hora de desenvolver um software, ele tem que ter em mente toda essa percepção de requisitos, de usuário, de visão, tá? Pensando nessa questão de qualidade, existem algumas visões, né? Alguns autores eles citam essa parte do tipo de visão de qualidade. Então, cada envolvido, cada parte que fala de qualidade, ela vai ter uma visão. Então, vamos supor que a gente tem uma visão transcendental. O que é uma visão transcendental de qualidade? É aquela, pessoal, que a qualidade ela é reconhecida através de experiência, tá? Mas ela não possui uma definição, uma metrificação. É aquilo que a gente olha para o produto e a gente sabe que ele é bom, que ele tem qualidade, mesmo a gente não medindo nada nele, mesmo sem ninguém dizer nada a respeito dele. A gente olha, a gente bate o olho e diz, esse produto é bom, tá? Então, é meio que uma visão utópica, transcendental. Então, essa é a visão. Tá? Então, tem produtos no mercado que a gente de olho fechado confia. Então, a gente vai lá e diz, esse produto aqui é da Microsoft, é da Google, ele deve ser muito bom. Então, você já tem essa percepção inicial de qualidade. A gente tem também a visão do usuário. Então, essa visão, já a visão mais comum que a gente costuma ter dentro de um produto de software também, que é a parte de personalizar de acordo com a necessidade do usuário. Então, a qualidade para um produto de software, na visão do usuário, ela depende.
né? Depende de quem? Do usuário. Então, tem usuários que eles vão ter uma percepção de qualidade para um tipo de atributo específico ali. Eu quero que meu software tenha muita segurança. Segurança é um atributo que já tem que estar no software, tá, gente? Não que não tenha. Mas talvez ele queira investir um pouco mais na segurança do produto dele. Por quê? Porque é muito importante, é prioritário para o negócio dele. Então, ele precisa de mecanismos de segurança muito, muito melhores do que talvez de outros usuários, tá? Então, essa percepção, quem vai dar é o próprio usuário, é a necessidade do negócio do cliente. Tá bom? A gente tem também uma visão de manufatura. Então, quando a gente fala de visão de manufatura, talvez fique um pouco longe do mercado de TI, porque a gente pensa logo na parte de produção de peças, ou talvez de veículos, né? Mas quando a gente fala de qualidade na visão de manufatura, ela é relacionada à conformidade aos requerimentos, tá? Então, para um certo automóvel, ele vai ter requerimentos ali, padrões específicos que eles têm que seguir para poder ser um produto de qualidade, tá? E que não necessariamente está relacionado à visão do usuário a respeito daquele veículo, tá bom? Além da visão de manufatura, a gente tem uma visão do produto, né? Então, diferente ali da visão do usuário, a gente vai ter visão da galera de negócios, né? Da galera de produto. Que ele diz o seguinte, que um produto que possui boas propriedades internas, ela terá, então, consequentemente, boas qualidades externas. Então, você já pensa no produto como um todo, de dentro para fora. Tem também uma visão baseada em valor, né? Quando a gente fala baseada em valor, quer dizer que ele vai representar o custo-benefício na visão do cliente. Tá? Por quê? Porque o cliente, ele tem uma ideia do que ele deseja para o software dele, ele sabe quais são os requisitos principais, as funcionalidades principais do software, porém a gente tem que lembrar que todo produto, ele tem um custo, e esse custo tem que estar balanceado com o que o cliente deseja. Então, de acordo com a necessidade dele, ele vai falar assim, isso aqui vai aumentar muito o valor, então talvez seja interessante a gente colocar isso aqui, essa funcionalidade, ou retirar de outro lugar, tá? Então, vai depender muito da necessidade do negócio dele, onde que ele vai colocar mais ou menos valor no produto, tá? Então, tem essa percepção de qualidade também. E a gente pode até indicar outros tipos de visões, tá, gente? É algo bem, bem crítico, não é um padrão, uma norma específica que existem essas visões. A gente pode falar também da visão do desenvolvedor. Talvez o desenvolvedor possa ter ali uma visão de código, né? Meu código tem que ter uma arquitetura específica para ter uma qualidade. A gente pode pensar do ponto de vista de um gerente, né? Então, o gestor daquele projeto, ele vai ter uma visão de qualidade diferente sobre o projeto, com métricas que sejam interessantes para ele avaliar se o projeto está indo bem. Então, perceba que a qualidade, ela é subjetiva, mas que todo mundo sabe o que é implicitamente qualidade. Bom, pessoal, continuando aqui nossa aula, vamos falar agora um pouquinho sobre as normas e padrões de qualidade. Então, a gente já introduziu ali um pouquinho das normas na parte de definição de qualidade, tá? Por quê? Porque justamente a própria norma, ela vai definir tudo o que a gente precisa saber. Desde a parte de definição, vocabulários, termos, qualquer tipo de dúvida que a gente tenha a respeito de uma padronização, a gente pode olhar na norma, na especificação, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, é importante saber, né, o que são normas técnicas. São basicamente documentos que são publicados por organizações profissionais que objetivam padronizar determinadas atividades, processos, produtos, né? E aí vem o grande boom aqui, eureka, né? Por que padronizar? Então, gente, a padronização, ela é super importante quando a gente precisa de algo muito, 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 muito importante numa equipe, numa empresa, num projeto, que é a comunicação. Quando todo mundo fala a mesma língua, é muito mais fácil de se entender. Tá? E ainda, mesmo falando a mesma língua, existem mal entendimentos entre as partes. Tá? Então, por isso que a padronização ela tenta minimizar o máximo possível os erros de comunicação. Porque você vai falar os mesmos tipos de definições, você vão se referir às mesmas siglas, aos mesmos termos, né? Vai estar todo mundo na mesma página, vamos dizer. Então, por isso que existem as normas, as especificações. E aí eu botei esses três ícones aí representando organizações super importantes ali para a parte de padronização, que é o que a gente vai falar agora. Né? A I3E, super conhecida aí na parte de engenharia, né? Significa ali Institute of Electrical and Electronics Engineers. Então, super, super importante ali para a área acadêmica também, várias pesquisas que são publicadas ali junto à I3E. E na parte de engenharia nem se fala. Então, ela também publica muitos padrões, tá? Então, e em conformidade, normalmente, com a ISO também, que significa International Organization for Standardization. Então, o próprio nome já fala, ela tem esse objetivo específico de fazer padronizações, tá? E nós temos também a IEC, né, de forma mais aportuguesada aí, que significa International Electrotechnical Commission. Então, também aí está acompanhando. Normalmente, vocês vão ver ali nas normas, né, o ISO/IEC. Então, que eles fazem os padrões, normalmente, em conjunto, né? Eles entram em consenso ali para fabricar o documento. Inclusive, existem atualmente padrões mais recentes, normas mais recentes, em que os três instituições abordam juntas, né, as normas. Quando a gente fala de qualidade de software, gente, o que é importante ali do ponto de vista de norma?
Se eu fosse falar o que importa, eu posso falar tudo, né? Mas talvez o que foi mais relevante pra gente é alguns padrões ali, começando ali pela família ISO 9000. Então, na primeira etapa ali eu falei sobre a definição de qualidade geral, né, que a 9000 descreve pra gente. E começando ali na família da ISO 9000, a gente pode falar que a própria 9000, ela descreve fundamentos de sistema de gestão de qualidade. Então, começa ali na parte de gestão e as terminologias envolvidas ali. Depois a gente tem a parte do 9001, em que ela especifica requisitos para sistema de gestão de qualidade. Temos também 9004, em que ela fala sobre diretrizes que consideram eficácia e eficiência do sistema de gestão de qualidade. Temos também a 9126, em que ela fala do modelo de qualidade de produto de software. Essa daqui é muito importante também, é uma das mais utilizadas, ela é um pouco mais antiga, já tem outras mais recentes que dão lugar a 9126. Então, ela é referência ali para a parte de modelagem de qualidade, tá? Do produto, metrificação, atributos. A gente vai ver um pouquinho a respeito também. Temos aqui, né, a 9011, em que ela fala de diretrizes de auditoria de sistemas de gestão de qualidade. Então, em essência, a parte de qualidade de software, esses ISOs aí são muito interessantes de se destacar. Então, continuando, existem outras ISOs que não são específicas para qualidade de software, mas para engenharia de software. Então, vocês sabem que a qualidade de software está embutida dentro do universo da engenharia de software, né? Então, por isso, nós, como analistas de qualidade, também temos que entender esse universo onde a qualidade está inserida, né? Então, para isso, a gente pode ler algumas normas ali, a 14.598, por exemplo, em que a gente entende o processo de avaliação do produto de software na visão do desenvolvedor, do cliente e do avaliador. Temos também ali a 12.207, 15.288, em que basicamente são duas normas que referenciam os processos de ciclo de vida do software ou do sistema. Temos a 19.011, que fala sobre diretrizes de auditoria de sistemas de gestão da qualidade. E nós temos ali verificação e validação para sistemas de software e hardware, que é a 1012. Eu percebo que aqui já tem a siglazinha do I3E, que algumas normas são publicadas somente pela abordagem da I3E, outras já são feitas em conjunto. Temos aqui outras também que eu julguei importante colocar, que é a 730, super importante ali para a parte de garantia de qualidade de software. Então, é um dos documentos necessários para a gente estudar as atividades necessárias para a garantia. Temos também a 15.289, que já foca no processo de gerenciamento de informação. E a 29.119, que fala sobre vocabulário, processo, documentação, modelos e técnicas para testes. Também muito importante aqui para o nosso curso. E aqui é o grande finale aqui para entender a parte das normas, né, que é muito importante, que é a família Square, né, que é ali da ISO IEC ali do 25.000 a 25.099, que dá a definição System and Software Quality Requirements and Evaluation. Então, pessoal, essa família de ISOs, ela está vindo para substituir a 9.126, tá? Não que a gente não possa olhar, tá? Mas eles vão ter conceitos mais atualizados de acordo com a realidade atual do mercado de software. São visões, né? Talvez algumas considerações a mais, retiram alguns conceitos, colocam outros, mas em essência não há problema vocês lerem, vocês estudarem a partir da 9.126, tá? Que inclusive é mais fácil de encontrar PDFs, downloads por aí, porque ela é mais antiga, tá bom? Então, o que fala nessa ISO ali? Existe uma divisão, né, das ISOs que vai cobrir alguns aspectos da parte de qualidade do produto, né, da qualidade de software. Primeiro, tem uma parte que fala sobre requerimentos de qualidade, outras que falam do modelo de qualidade, temos também a parte de gerenciamento, metrificação e avaliação de qualidade. Então, perceba como é abrangente essa família de ISOs, então elas vão ter especificações para tudo que vocês podem imaginar. Então, tudo que vocês pensarem sobre qualidade, isso daqui, será que alguém já pensou nisso? Já, com certeza deve estar na norma, alguém já pensou, já definiu e disse, você pode fazer desse jeito que vai ser muito mais apropriado, mais técnico, tá? Mas não que a sua empresa não possa adequar, ou você mesmo não possa adequar, ou ter uma visão diferente da norma, tá, pessoal? Então, lembre-se que normas, padrões, eles não são necessariamente obrigatórios. Tá? Porém, eles são um bom norte para quem deseja ter um sistema sólido de processos, de regras, de normas envolvidos ali. Lembre-se que a qualidade do produto de software, ela começa lá desde o início do processo, desde a parte de requisitos. Então, não é só código, não é só implementação, não é só testes. É desde lá da conversa com o cliente. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos para a próxima etapa, então. Então, pessoal, vamos para mais essa etapa, né, da nossa aula. Vamos falar um pouquinho do processo da medição de qualidade. Tá bom? Vamos lá. Então, para contextualizar vocês, mais uma vez estou passando aí um diagramazinho, uma imagem, para a gente refletir sobre a questão do processo de qualidade. Então, várias vezes eu comentei que a qualidade está em tudo que a gente faz. Tá? Então, a qualidade ela não está só ali na equipe de testes, na equipe de análise, na equipe do PO, dos devs, ou do gerente, do coordenador, não. Está em tudo. Então, desde o processo ali da obtenção dos requisitos, da especificação dos requisitos, ali quando a gente define padronização de software, padronização de processos internos, a metodologia que vai ser utilizada ali para o desenvolvimento do software. Tudo isso, gente, ela faz parte do processo de qualidade. Tá? Por isso que eu digo que quando a gente fala em qualidade não é testes. Você testar um software não garante, isso é bem importante, não garante que o produto de software vai ser excelente.
tá? O que garante é ter qualidade em tudo que é feito. Por isso que nós, como analistas de qualidade, também podemos dar pitacos a respeito de processos internos, tá? Claro, não só nós, né, nesse poder aí de conseguir sugerir, mas qualquer outra pessoa do time. A gente lembrando que a cultura de qualidade é algo embutido na cabeça de cada um. Então, se você é desenvolvedor, não tem essa cabeça de ficar somente parado e tentar resolver o problema ali da funcionalidade que você está desenvolvendo. Não, gente. É proatividade. É você saber que se um problema acontece e isso afeta a qualidade do produto, vai afetar o cliente. Então, você tem um dever ali também com o cliente, com a empresa, com você mesmo como profissional, de sugerir, buscar melhorias. Tá bom? E agora, passando para a parte de medição, achei essa figura aqui, tá? Ela faz parte ali da documentação ali da ISO 9126. Apesar de já existir documentação mais recente ali relacionada à família SPARE, que a gente comentou, eu achei ela bem interessante para a gente conseguir destrinchar um pouco os atributos que normalmente a gente verifica, né? Na qualidade do produto de software. Então, começando aqui, a gente vê que o ponto de partida é a qualidade do processo. Então, desde a parte de definição do processo interno, definição do ciclo de vida do software, os padrões que vão ser utilizados, os requisitos já estão bem especificados. Então, a gente já vai ter, desde o princípio, algumas métricas que a gente poderia utilizar, tá? Métricas ali de processo, né? E essa parte da etapa de qualidade, né, ela vai influenciar diretamente ali os atributos de qualidade interna. Tá, gente? E o que seria essa qualidade interna? Ela seria a totalidade das características do software do ponto de vista interno. Quando a gente fala do ponto de vista interno, quando a gente associa isso a métricas internas. Ou seja, são métricas que vão ser aplicadas a um produto que não está executável ainda, né? Ela está sendo vista do ponto de vista do produto intermediário. Né? Então, as especificações, o código-fonte, tudo isso serve para avaliar a qualidade interna do produto. E, normalmente, as métricas internas, né, elas vão apontar, elas vão influenciar as métricas externas. Claro, né? Então, quando a gente consegue desenvolver um bom produto de software do ponto de vista do desenvolvedor, do arquiteto, por exemplo, a gente consegue fazer um produto bem modularizado, com vários testes de unidade, isso vai indicar diretamente, né, vai influenciar diretamente a execução do software lá na frente. Então, como usuário, a gente não vai conseguir saber, esse desenvolvedor aqui conseguiu dar uma cobertura de teste 100% ali. Ele não vai saber, mas ele vai saber, poxa, tá com poucos erros, né, poucos fluxos de erro, poucos erros de regra de negócio. Então, vai ter diretamente uma influência ali na parte externa, que é o ponto que a gente vai falar agora, né? Que é sobre a qualidade externa, que representa ali a totalidade das características do produto do ponto de vista externo, incluindo requisitos derivados das necessidades do usuário e dos requisitos da qualidade em uso, que a gente já vai falar sobre, tá? Então, a qualidade externa, ela vai depender ali de métricas externas, né? Que utilizam medidas de um produto derivadas de medidas do comportamento do sistema. Então, normalmente, a gente obtém ali, através dos testes, através do software já em operação, através da observação do produto ali no ambiente, geralmente ali na homologação, né? Antes do usuário realmente for usar no contexto dele. Então, a gente vai ter um olhar mais técnico e dividindo ali com o olhar do usuário, né? Então, vai ser métrica externa. E isso aqui, essa parte da qualidade externa, ela vai influenciar diretamente os atributos de qualidade em uso, né? O conjunto dessas métricas vai ter efeitos ali no produto final do software. Né? Que é o que a gente fala ali de qualidade em uso, né? Uma definição que a gente diz que é a visão da qualidade do ponto de vista do usuário em um ambiente e contexto de uso específicos. Claro, né? O usuário ele não vai estar preocupado com a cobertura de testes, ele não vai estar preocupado com a modularização, com os padrões do software, não. Ele quer que o software funcione com as especificações dele de funcionalidade, que sirva para atender as necessidades de negócio, né? A forma que foi feito o software para ele é uma interrogação, certo? Mas vai ser um indicativo. Então, as métricas de qualidade de uso, normalmente elas vão medir o quanto um produto atende às necessidades do usuário. Então, você já não vai ver métricas técnicas, tá? Então, se a gente for olhar ali, então, para a ISO 25010, né, que é o que eu comentei, que é uma versão ali mais atualizada de 9126, a gente vai ver que existem duas modelagens ali de qualidade do produto, né, 2 modelos. O primeiro é o modelo de qualidade de produto de software, né, que é composto por 8 características subdivididas em subcaracterísticas, e o modelo de qualidade em uso, né, que é composto por 5 características e as suas subcaracterísticas. Então, eles dividiram esses modelos para ficar mais fácil a gente ter a percepção das métricas e dos atributos necessários em cada visão. Então, se a gente olhar ali para o modelo de qualidade de produto, a gente vai ver, né, as 8 características e cada uma vai ter subcaracterísticas. Então, a partir dessas características, a gente consegue ter as metrificações, né, e assim a gente atingir de uma maneira mais objetiva, né, a característica principal. Então, quando a gente fala, por exemplo, de usabilidade, a usabilidade é a característica principal, mas ela vai ter ali acessibilidade, estética de interface do usuário, operabilidade, né? Então, para a gente chegar na usabilidade, existe todo um conjunto de métricas relacionadas aqui a essas subcaracterísticas que precisam ser atendidas, tá? E percebam que essas características aqui são realmente bem internas, são coisas que a gente não consegue, como usuário, medir, ter ideia como funciona, né? É realmente algo mais do ponto de vista de quem está lá dentro, né, quem está gerenciando o projeto, quem precisa de medir essas métricas para uma gestão melhor, certo? Já quando a gente fala
da qualidade do produto em uso, então perceba que isso aqui já muda de figura, né? Na qualidade do produto em uso, isso aqui você vê claramente que são questões da visão do usuário. Então, o usuário, ele vai ter uma noção de qualidade, relacionada à satisfação dele. Ou seja, ele quer ter utilidade, ele precisa ter confiança no produto que foi dado a ele quer ter prazer, ele quer ter conforto, ele quer ter uma tela bonita, né? Ele precisa que os riscos associados ao negócio dele sejam diminuídos. Né? A parte de segurança, ele não quer saber como a segurança foi implementada no back-end, no front-end, ele quer que, de fato, ele use e se sinta seguro a ataques, por exemplo. Tá? Então, por isso que a qualidade do produto em uso. Não adianta a gente ter um produto com qualidades internas ali, qualidades externas impecáveis, se no final das contas, por usuário, aquele software ele não atendeu às expectativas da necessidade do negócio, por exemplo. Então, a qualidade da visão do usuário já diminuiu. Tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar aí como um dever de casa aí pra vocês. Vocês perceberam aqui, deixa eu voltar, que existem várias características e subcaracterísticas aqui. Não é o objetivo do nosso curso entrar na profundidade da medição, né, de como obter métricas. Vocês viram ali que já tem várias normas falando sobre isso. Mas, assim, fica como dever para vocês pesquisarem, estudarem realmente, porque é algo que pode ser útil para vocês no dia a dia, como desenvolvedores ou como analistas de qualidade. E, assim, né, ter um crescimento e uma visão em cima do software diferente. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Então, pessoal, continuando nossa próxima etapa aqui, vamos falar sobre os processos de gerenciamento de qualidade de software. Então, vamos falar aqui de todas as atividades envolvidas, né, nessa parte do gerenciamento de qualidade. E vamos falar, assim, claro, de forma mais superficial, tá, gente? Não vamos chegar ali no profundo das atividades, né? É algo que cada pessoa ela vai fazer, cada analista, né, vai se adequar à realidade da empresa com ferramentas específicas para isso. Tá? Mas é importante entender o consenso, a definição daquele processo, certo? Então, quando a gente fala de gerenciamento, a gente está falando do conjunto de todos os processos que garantem que os produtos, serviços e o ciclo de vida vão de encontro com os objetivos da qualidade, de forma a alcançar a satisfação do usuário. Então, a satisfação do usuário vai ser sempre a palavra-chave quando a gente fala de qualidade. Tá bom? Então, nas normas, a gente vê que as atividades genéricas, tá? Então, quando a gente fala de alto nível, né, de gerenciamento, nós temos 4 atividades principais. A gente fala de planejamento de qualidade, a gente fala de garantia, controle e melhoria. Tá? Então, isso do ponto de vista bem genérico. Tá? A gente sabe que existem outras subatividades dentro desses processos. Então, vamos descrever um pouquinho sobre essas atividades principais de gerenciamento de qualidade. A primeira parte do planejamento. Gente, nada dentro de um desenvolvimento de produto vai começar da nossa cabeça, certo? Então, a gente precisa ter uma etapa de planejamento. Tá? Então, nessa etapa, a gente tem que determinar padrões, processos de qualidade a serem utilizados. E, como eu disse, é aí, nesse momento, que a gente vai ver, poxa, vamos utilizar essa definição aqui, que foi dada pela norma ISO X, entendeu? Ou pela I3E. Vamos pegar uma norma interna da empresa e vamos adequar a nossa realidade. Então, é nesse momento que a gente tem que ter um olhar crítico e definir como as coisas serão, mostrar para o time como que isso vai afetar o processo de desenvolvimento, tá? Então, tem que ter essa parte inicial de planejamento. Tá? Então, nesse momento também que a gente consegue determinar as metas específicas da nossa qualidade, tá? Com base aqui naquelas métricas que a gente conversou ali em aulas passadas. E é ali também que a gente vê o esforço e a organização das nossas atividades de qualidade. Então, isso a gente pode olhar em qualquer modelo de ciclo de desenvolvimento, tá, gente? Então, a gente pode falar aí do cascata também, ou a gente pode falar do ágil nesse contexto. Tá? Então, é independente do ciclo de vida do produto, tá? Do processo ali de desenvolvimento. Quando a gente fala de garantia de qualidade, gente, muitas vezes a gente fala que como se garantia de qualidade fosse uma atividade universal para tudo que a gente faz como analista de qualidade. E, na verdade, não. Ela é uma etapa do processo de gerenciamento de qualidade. Tá? Então, ela se preocupa com as atividades que definem e avaliam a adequação dos processos de software, de forma a prover evidências que estabeleçam confiança no produto produzido. Então, a gente está garantindo que o que está sendo produzido é o que realmente foi pedido pelo cliente. A gente está estabelecendo uma relação de confiança. Então, é por isso que é garantia. A gente está garantindo, o produto foi avaliado, foi especificado, teve definição, teve planejamento, e a gente tem as evidências aqui para provar isso aí. Tá? Então, basicamente são atividades relacionadas a esse tipo de processo. A gente tem também a parte do processo de controle de qualidade. Então, diferente da garantia, né, o controle está preocupado em examinar artefatos de projeto, de maneira visual mesmo, né, fazer uma verificação ali, e determinar se os padrões acordados estão sendo seguidos, por exemplo. Né? A gente também consegue ali, fazer a avaliação de produtos intermediários ou do produto final. Quando a gente está falando de modelo ágil, por exemplo, nós temos vários mini ciclos de vida ali dentro, né? Cada sprint é um mini ciclo de vida. Então, a gente consegue avaliar pequenos incrementos do produto.
né? Então, quando a gente faz esse tipo de avaliação, com a entrada dos requisitos, dos requerimentos e a saída do incremento, a gente consegue obter métricas, né, que a gente define como, por exemplo, relacionada à quantidade de bugs, por exemplo, que servem para a gente fazer um controle da qualidade do produto. E, claro, a gente também tem atividades relacionadas à melhoria dos processos. Então, que processos são esses? Qualquer tipo de processo, gente. Então, a gente não está olhando só do ponto de vista do teste, tá? Como muita gente fala que teste e analista de qualidade é a mesma coisa. Não é, tá? Então, a gente tem que pensar na melhoria do processo de ciclo de vida. A gente precisa ter um olhar crítico, analítico sobre o nosso time e sugerir mudanças que beneficiem a qualidade do produto final. Tá? Então, nessa etapa, a gente se preocupa muito com melhorias para eficiência, efetividade ou para qualquer outra característica que tenha como uma meta principal a melhoria da qualidade de software. Então, sim, pessoal, não é porque o PO chega lá e escreve uma história, tá? Ele ou ela, né, vai lá, faz o levantamento dos requisitos, leva, né, para o time, e nós, como QAs, não podemos falar nada a respeito da história. Não, nós temos que entender também sobre casos de uso, sobre histórias de usuário, para que a gente chegue para o PO e fale, ó, isso aqui talvez a gente poderia mudar para melhorar uma compreensão ali do dev. Entendeu? Então, a gente precisa ter esse olhar crítico, tá, gente? A gente também pode ver se os requisitos eles estão incompletos, ou talvez se preocupar em perguntar se existe um requisito não funcional que não foi considerado, né, ali, ou um requisito funcional também. E também, do ponto de vista de outros autores, como no caso do Pressman, por exemplo, ele oferece uma perspectiva de atividades de qualidade de software um pouco diferentes. Tá? Então, ele, na verdade, lista essas 7 atividades, que são as aplicações de métodos técnicos, realização de revisões técnicas formais. Tá? Hoje em dia a gente não fala muito de revisão técnica formal, gente. Acho que no mundo do mercado hoje, isso quer dizer o que? A revisão de código. Então, quando a gente faz a revisão de código, teste de unidade, revisa o código do colega, estaticamente falando, né, a gente está fazendo uma revisão técnica formal. Né? Quando a gente fala de atividades de teste de software, isso em qualquer nível do teste, tá? Não só dos testes que nós QAs fazemos, tá? Mas também os devs, ou até mesmo o PO, o cliente, que vai fazer algum tipo de teste de aceite ali. Então, nós temos atividades relacionadas à aplicação de padrões também, o controle de mudanças. Então, a gente precisa ter uma noção de rastreabilidade das mudanças. A medição também e a manutenção de registros e relatórios. Então, a gente precisa ter um acompanhamento de tudo isso, de todas essas atividades, para que a gente possa depois chegar para o gestor e até mesmo para o cliente e falar, ó, isso aqui é o nosso progresso, nosso produto atualmente está assim, a gente precisa melhorar nisso aqui, nesse tipo de padrão, com base nessas métricas que foram retiradas aqui. Certo? Então, é isso, pessoal. E vamos para a próxima aula. Então, pessoal, bem-vindos a mais uma aula, né, do curso de Fundamentos de Qualidade. Então, nessa aula aqui, vamos focar um pouco na parte de gerenciamento dos defeitos. Tá? Quais são os objetivos que nós teríamos para essa aula? Então, vamos falar um pouco da atividade de controle de qualidade, né, que é onde a parte de gerenciamento de defeitos se encontra também. A gente vai falar também da caracterização de defeitos, do ciclo de vida do bug. Então, a gente sabe que, né, o software tem um ciclo de vida, assim como o bug também. E algumas ferramentas de suporte interessantes no mercado. Então, vamos lá. Quando a gente fala em controle de qualidade, vem em mente, né, aquelas atividades, né, que eu comentei na parte de gerenciamento de qualidade. Então, ela é uma das etapas. Então, a gente planeja, a gente pensa nas melhorias do processo, a gente pensa em como garantir a qualidade, né, a obtenção de métricas, e a gente precisa também saber como controlar as atividades de controle ali da qualidade. Normalmente, a gente pode envolver algumas atividades do ponto de vista de análise estática e dinâmica. Tá? Então, quando a gente fala de testes, por exemplo, teste é uma maneira da gente controlar a qualidade também. Tá? Então, o ato de você testar, a gente está fazendo uma verificação da qualidade do produto. Certo? Agora, a garantia de que esse produto tá com a qualidade que a gente considera ok, vai ser de acordo com as evidências, com os relatórios que a gente reporta para o cliente. Tá? Essa é a garantia que a gente está dando. Certo? Na análise estática, a gente faz uma avaliação, por exemplo, da documentação do software. Tá? Então, a gente não analisa somente, gente, que código, pede para os devs fazerem bons códigos, se preocuparem com teste de unidade ou algo assim. Não, a gente tem que saber que a documentação também faz sentido com o que o cliente pediu. Tá? Isso pode ser qualquer tipo, pode ser diagrama de casos de uso, de sequências de atividades, fluxogramas, né, no entendimento de algum processo de negócio. Então, tudo isso tem que ter conformidade, tá? Senão representa um erro. Representa um erro humano ali, né, quando você faz um fluxo errado, que pode vir depois impactar em algum processo de qualidade do produto. Né? Alguém compreende de forma errada, repassa para outra equipe de forma errada, para o cliente, ou até o desenvolvedor entende da maneira errada, né, implementa erroneamente no código, certo? E nós temos ali a parte da análise dinâmica.
Então, diferente da análise estática, que a gente se preocupa com o código-fonte em si, né, com a utilização de code review, a gente já está vendo técnicas com código em execução. Lembrando que essas duas atividades, hoje em dia, não necessariamente elas são separadas, tá? É possível, né? A tecnologia hoje permite que a gente desenvolva com o código executando, por exemplo. Então, a gente vai lá, executa, vê se está tudo ok, aí volta, muda o código, vê se está tudo ok, tá? Então, as coisas hoje, elas estão se sobrepondo, as técnicas, elas acabam se sobrepondo, né? Quando a gente fala de depuração de código, por exemplo. Então, a gente mescla uma análise estática com uma análise dinâmica do funcionamento do código. Tá? E é no controle de qualidade também, com base nessas análises, tá? Que a gente tem que saber diferenciar o processo de verificação do processo de validação dos requisitos. Pode parecer a mesma coisa, tá? Mas do ponto de vista de qualidade, não é a mesma coisa. Por quê? A verificação, gente, quando a gente quer garantir que o produto está sendo construído corretamente. Mas um software sendo construído corretamente não implica que ele está sendo construído de acordo com o que o usuário deseja. Tá? Então, que o produto correto está sendo construído. Então, pode ser que o desenvolvedor ele faça uma funcionalidade que esteja funcionando, beleza, rodando 100% ali. Até agora a gente não conseguiu pegar algum bug que seja urgente, prioritário ali. Então, a gente conseguiu verificar o requisito ali, mas a gente não conseguiu ainda validar. Então, para a gente validar, a gente tem que estar em conformidade com o que o usuário precisa, com o que o usuário pediu. Então, tem essa diferença. Tá? Por isso que a gente muitas vezes implica em testes do ponto de vista do cliente também, porque só ele, às vezes, pode fornecer uma visão que, às vezes, a gente pode não ter. Tá bom? Então, na parte da análise estática, a gente tem, além do code review, a gente pode falar de ferramentas de automação, de processos de verificação de código. Tá? Também é algo interessante. Então, geralmente, essas ferramentas elas podem estar associadas ao processo de integração da pipeline. Tá? Cobertura ali de código, né, de forma estática. A gente pode fazer ali análise de histórias, de modelagens. E ali foi como eu comentei com relação à análise dinâmica. Onde encontra os testes que a gente faz, sejam automatizados ou manuais. Tá? E aí vem aqui a parte de gerenciamento de defeitos, é onde entra. Né? Tá, eu fiz um teste, fiz uma análise ali e encontrei erros. E agora, o que a gente faz? Então, pessoal, a gente encontrou um erro quando a gente estava fazendo um teste ali. Como é que a gente analisa? Né? Como é que a gente caracteriza um defeito, um erro? É isso que a gente vai ver aqui agora. Tá? Quando a gente fala de rastreamento de defeitos, a gente fala de um assunto muito importante. Tá? Porque o rastreamento ele permite alguns itens aqui. Então, primeiro a gente consegue entender melhor o produto e os tipos dos defeitos encontrados. Então, a gente rastreia, a gente faz análise daquele erro, a gente consegue entender melhor as necessidades de qualidade do produto. E que a gente precisa se atentar mais nos próximos testes, ou até mesmo para ver algum processo, algum padrão diferente que pode ser adotado para minimizar esses tipos de erros. Né? Então, facilita a correção do processo do produto quando a gente rastreia os problemas. Isso não só a nível de código, a gente pode rastrear problemas a nível da documentação, ao nível de requisitos do usuário. Tá? Então, o rastreamento ele também é importante quando a gente quer fazer um reporte do status do produto para o cliente ou até para o nosso gestor. A gente precisa ter essa rastreabilidade. E ele também é importante para fazer alinhamentos de revisões com o time de desenvolvimento. Então, é importante para os desenvolvedores eles terem ciência do andamento dos erros, ou dos tipos de erros mais encontrados, ou até mesmo os componentes do software que eles têm que ficar mais atentos na hora de fazer uma revisão de código. Então, perceba que tudo é bem crítico, né? Tem um olhar diferenciado ali quando a gente fala de qualidade. Certo? Então, o rastreamento de defeitos é uma atividade bem importante ali para a parte de controle. E aí vem a pergunta, né? Tá, mas o que é defeito? Né? O que é a definição? Como é que a gente pode definir isso? Genericamente, a gente acaba utilizando a palavra defeito para qualquer tipo de anomalia encontrada. Isso está errado? Não, não está. A gente fala defeito, bug. Normalmente no mercado a gente utiliza bug para qualquer tipo de anomalia que a gente fala, que a gente encontra ali no processo de teste. Tá? Do ponto de vista de definições das normas, não é bem isso que é um defeito. Né? Tem algumas diferenças ali. Mas que, no final das contas, não faz diferença para o processo, desde que a equipe entenda o que isso quer dizer. Então, é preciso estar acordado entre todos quanto à definição dos termos, certo? Então, outra definição que a gente pode ter ali é relacionada à palavra erro. Quando a gente fala de erro, a gente fala de uma ação humana, tá, que vai produzir um resultado incorreto, seja em qualquer nível ali do processo. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de erro de entendimento dos requisitos, então o PO ele pode entender o cliente de forma errônea. Então, perceba que esse erro vai produzir uma especificação de requisito incorreta, que, por sua vez, vai causar um defeito no software. Por quê? Porque pode ser que o requisito seja compreendido pelo desenvolvedor corretamente, mas como o PO não compreendeu o cliente,
vai causar um defeito. Então, perceba como as coisas vão se encadeando, né? Temos ali a definição de defeito também, né? Que é uma imperfeição ou uma deficiência relacionada aos requerimentos e especificações do produto. Então, já é causado ali pelo erro. E temos uma definição aqui que está relacionada também, né, ali que é a parte de falhas de sistema. Então, é possível que nosso sistema ele encontre algum tipo de falha relacionada a recursos que não são necessariamente controlados pelo processo de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de alocação de memória, por exemplo, pode ter falta de memória de armazenamento mesmo, ou falta de memória RAM, né, algo relacionado à questão do processamento da CPU. Então, existem falhas críticas ali que no código não existe um tratamento muito bem definido. Tá? Então, pode causar uma falha de sistema. Isso é um bug? Depende. Você define como bug na sua equipe, ou você define como outro tipo de falha de sistema mesmo. Tá? Então, é esse ponto que eu quero deixar aqui claro, né, sobre a questão da padronização dos termos utilizados pela equipe. E quais são os motivos para os erros, gente? Tem vários pontos ali de erros, para vocês verem por que todo mundo tem que estar atento a cada detalhe do processo, né? Pressão do tempo. Nossa, isso é muito comum para todo mundo. Então, precisa dessa funcionalidade para ontem. Termina isso aí, tá? Aí o desenvolvedor vai lá, desenvolve a funcionalidade, o testador tenta testar rapidinho, sem um processo, um planejamento explícito, solta lá e não guarda as evidências direito. Então, tem essa questão da pressa, tem uma pressão que faz a gente deixar de fazer as coisas formalmente, com cuidado, sem a garantia da qualidade envolvida, né? Sem um controle eficiente de qualidade, e aí causam erros. A falha humana também, como já foi comentado, é motivo para erro, inclusive a falha lógica. Então, pode ser que o desenvolvedor compreenda um requisito bem, mas no momento da codificação, ele utiliza uma lógica errada. Tá? Não quer dizer que ele não entendeu, mas que ele codificou de maneira incorreta. Faz parte, né? Somos seres humanos, certo? E isso impacta diretamente no terceiro ponto, que é a questão da inexperiência ou falta de qualificação. Então, as pessoas do time, elas podem ter algum tipo de inexperiência com algum tipo de processo, com alguma linguagem, com alguma tecnologia, e que não é diretamente uma culpa delas, né? Elas têm que passar por esse processo de evolução. Mas isso reproduz um risco ali, embutido, né, no produto final. Então, ela pode introduzir um erro que ela não sabe que é um erro ainda. Falta de comunicação, bem comum também. Então, quando a gente fala de comunicação entre as partes, né, do cliente com o PO, do PO com o Agile, do PO com os desenvolvedores, do PO com o QA, né? Então, comunicação ali entre todos, pode haver uma falha, né? Tanto de quem fala quanto de quem escuta. Tá? Então, é bem complexo essa parte, depende de um alinhamento entre todo mundo, né? Então, esse processo de comunicação tem que estar sempre andando junto, todo mundo tem que confirmar que as coisas estão realmente saindo como deveriam. A gente fala ali também de complexidade no código, na modelagem, na arquitetura. Então, é muito comum esse tipo de introdução relacionada à complexidade, introdução de erro, né? Então, existem ambientes de homologação, né, ou até mesmo de produção, que acabam sofrendo erro por uma questão de complexidade da tecnologia. Tá? As pessoas não preveem que aquilo pode dar erro. E também questão de condições do ambiente inesperadas. Não pode ser que exista alguma condição ali que o engenheiro de software, o pessoal de infraestrutura não tenha considerado, por exemplo, um alto número de acessos em determinado momento, ou algum tipo de ataque que o pessoal não estava esperando, e dá falha ao sistema, né? Então, podem ter condições inesperadas também para causa de erro. Então é isso, gente. Vamos para a nossa próxima etapa. Então, pessoal, vamos falar agora sobre o ciclo de vida do bug, né? O que acontece ali desde o momento do rastreio até a parte do report desse bug, desse defeito. Então, vocês sabiam ali que o bug também tem um ciclo de vida, gente? Pois é. Então, tem o software, tem um processo, tem um ciclo de vida, o bug também. Então, a gente precisa entender como é que o bug nasce, onde o bug nasce, quando ele é testado, verificado, validado, fechado. A gente precisa entender cada etapa daquele bug no processo de desenvolvimento e correção do software, tá? Existem esses estados, esses ciclos aí, que a gente vai explicar um pouquinho sobre a definição. Lembrando que isso não é uma regra, não é um padrão internacional de que todo mundo tem que usar esses estados para fazer um rastreamento. Vai muito do que é adotado pela equipe, do que a equipe concorda que faz sentido para a realidade do negócio, né, daquele software também. Desde que todo mundo se entenda, pode ser diferente, tá? Mas a gente vai colocar aqui a extensão dos status, de todos esses status. Então, perceba que começa aqui com o new, né? Depois vai para o assignment, o open. Tá? Do open vai para o fixed, pend retest. Então, depois do retest, pode ser que ele seja reaberto, né? Seja verificado e fechado. Tá? O que são esses outros status? O que acontece nesses status? Vamos entender aqui um pouquinho. Então, quando a gente fala do new, né, é um defeito que foi identificado e cadastrado pela primeira vez, gente. A gente nem sabe se aquele defeito realmente é um defeito.
A gente não fez uma análise, o desenvolvedor não fez uma análise mais aprofundada também. A gente somente identificou um problema, uma anomalia, e ela foi reportada como new. É o primeiro status, no início do ciclo de vida ali. Em seguida, o desenvolvedor, ele pega esse defeito para corrigir, para analisar, primeiro, e aí o bug vai para o assignment. Então, quando ele pega, enfim, ele vai para o open, né? Porque pode ser que o desenvolvedor pegue vários defeitos para corrigir. Então, ele atribui a ele, porém ele não começa a correção ainda. Então, ele não entra em open ainda. Então, realmente é o status atual do ponto de vista do desenvolvedor, certo? Então, após o status de open, o desenvolvedor vai lá, corrige aquele bug e coloca como fixed. Esse fixed quer dizer que de fato está corrigido? Não quer dizer isso, tá? Mas quer dizer que do ponto de vista do desenvolvedor, aquela correção foi feita. Tá? Então, pode já passar para a equipe de testes fazer a verificação e a validação. Então, e aí se coloca num estado de espera para o time de teste, que é o pending retest. Tá? Depois que se coloca no pending retest, a equipe de teste vai lá, pega esse defeito, esse bug para retestar e, enfim, coloca no status de reteste. Caso, né, então a gente vem aqui, né, voltando aqui para o nosso ciclo, né, caso o reteste seja feito e passe, né, na verificação que a gente faz, então ele vai para o status de verified. Caso contrário, ele vai ser reaberto e passa por todo o ciclo de vida novamente, né, até que o desenvolvedor possa pegar também. Então, supondo que o bug foi verificado, então ele já pode ser, de fato, aprovado e fechado. Então, ele vai ser oficialmente fechado, né, que é como se fosse um status ali de done. Muitas pessoas utilizam o evento closed e o done. E nós temos esses outros status aqui, que são status relacionados a uma análise do defeito quando você abre. Né, quando efetivamente o desenvolvedor, ou a pessoa que vai analisar aquele defeito, faz a investigação final. Né, que é o duplicate, o rejected, o deferred e not a bug. Então, percebam que aqui no fluxograma ele vem direto do aberto. Por quê? Porque pode ser que durante a investigação daquele bug, se perceba que aquele bug, na verdade, é duplicado. Poxa, que analisei esse bug e, na verdade, já existe outro bug cadastrado de outros testes anteriores aí. Não foi corrigido ainda. Então, pode ser registrado esse bug como um duplicate, né, para a gente ver até quantas vezes esse bug é reportado durante os processos de teste. Ou até mesmo, quando a gente quer dizer que aquele defeito não é algo novo, tá? Isso aqui, na verdade, já foi investigado, não é novo. Tá aí na espera de correção. Então, ele vai ser rejeitado pelo dev. Então, o dev não vai fazer a correção por algum motivo. Tá? Vai ser explicitado também. Quando a gente fala ali no deferred, quer dizer que é um bug que já está ciente, porém não vai ser corrigido agora. Vai ser para uma versão futura. Normalmente são bugs que são despriorizados ali pelo PO, tá? Quando a gente fala em metodologia ágil. Ou pode ser not a bug. Então pode ser que, para quem testou a funcionalidade, existe uma anomalia ali. Porém, quando se faz uma análise, na verdade não é um bug. Às vezes, de fato, é um problema que é, sei lá, o requisito do usuário foi mal formulado. Né? O problema, então, não está na funcionalidade em si, né? Mas na comunicação da funcionalidade. É um erro de alto nível, vamos dizer. Mas não é um bug que o desenvolvedor vai corrigir naquele momento. Então, é algo que pode vir, por exemplo, como uma tarefa futura, uma correção futura, né? Após a validação do requisito pelo cliente. Ou até mesmo quando a gente fala de um falso positivo. A gente acha que é um bug, mas a gente descobre que é uma condição ambiental.